Estamos começando mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Spectra. Aqui com vocês mais uma vez, Natan, agora na minha frente, Maria, à minha frente, e também temos aqui convidada international. Ah, não é mais convidada. É convidada, participante. É... Participante do Team International. Tchatcha, a Ariane, pra quem não sabe, Tchatcha é a Ariane. Então, vocês vão ouvir a gente falar sobre isso. E a gente tá numa formação diferente, porque hoje, claro, a Ariane não está aqui na mesa, porque ela está na Inglaterra. E, portanto, a gente distribuiu aqui para ficar um pouco melhor para vocês a visão. Então, hoje, eu e a Maria estamos um de frente para o outro para falar de um assunto muito especial. Ai, meu coração. Que vocês provavelmente já viram na thumb. Há uma semana ou 2 semanas a gente vem postando conteúdo sobre esse assunto, porque ele é um assunto bem importante. A gente tentou... Eu tô fazendo ainda suspense para falar desse assunto, não sei se vocês perceberam, né? Mas tô aí falando... É muito importante. Né? Porque a gente veio discutindo sobre ele. No final do mês passado, dando uma data aqui no episódio para vocês, no final de agosto, foi publicado um paper sobre balanço de massas, que é um assunto que a gente recebe muito questionamento. Grande parte dos treinamentos que a Spectra hoje acaba ministrando e que a gente é convidado pelos parceiros para poder visitar as indústrias tem a ver com balanço de massas. E aí a gente, num monte de viagem, coisa que a gente estava fazendo, a gente não conseguiu parar e vir aqui gravar um episódio, porque é um episódio que as pessoas nos pedem, a gente já recebeu bastante pedido, vou ver se eu mando pro Leandro para colocar aqui em cima as pessoas pedindo sobre isso. E ele compõe um trabalho que você, no caso Maria, que nos representa lá, junto com o grupo do IFDC, tem demonstrado sobre produtos de degradação, sobre estudo de degradação forçada. Recentemente teve o paper sobre... Inclusive a gente tem um episódio falando sobre os endpoints e as condições de degradação forçada. Foi publicado recentemente também um de pureza de pico, que a gente ainda não falou sobre ele aqui, mas a gente vai trazer ele também aqui, no final do ano passado. E agora veio esse do balanço de massas, certo? Esse é o último, né, da série, da saga. Da saga de degradação forçada, né? Foram quantos no total do FDC aí com você? Que eu participei. 3, 4. 3, mas eles fizeram 4 com aquele do degradação em fase sólida, né? Isso, começou com degradação em fase sólida, depois que a gente também tem um episódio falando sobre ele, Leandro vai ter que botar um cardzinho aqui, agora vai botar todo o card de uma vez só aqui, hein, Leandro? Então, o primeiro foi o de o benchmark para poder falar sobre estudos de degradação forçada em fase sólida. Depois veio o benchmark de endpoints em estudos de degradação forçada. Também fizemos esse episódio. Foi um episódio muito bacana. Depois, pureza de pico. E agora, a gente ainda não fez esse episódio da pureza de pico. E agora, o balanço de massas que a gente vai trazer para vocês, para a gente conversar e discutir um pouquinho sobre isso. Então, vocês pode falar que você... Não à toa, porque na verdade foi a ordem de trabalho mesmo que a gente fez, assim. Então, só para entender um pouquinho, para vocês entenderem a dinâmica do FDC, eram assim, vários especialistas de várias indústrias internacionais e alguns brasileiros, né, de indústrias internacionais, e a Jussara, da Anvisa. E aí a gente dividiu os trabalhos entre grandes grupos, e aí as pessoas se candidatavam para discutir os temas que elas queriam, né? Eu quis todos, então participei. Foi uma época de grandes interações e de grande trabalho, porque a gente se reunia muito. Tanto é que demorou, acho que 3 anos para a gente publicar. E o balanço de massas, como muitas pessoas que fizeram, como vocês podem ver os próprios autores, né? Que participaram do Endpoints, participaram do balanço de massas. Então, como o endpoint estava super avançado, até porque ele vinha, né, do paper com os dados, a gente trabalhou em cima dos dados do primeiro paper publicado, por muito tempo a gente deixou o balanço de massas um pouquinho parado até que a gente finalizasse o dos endpoints para concluir o balanço de massas. Então, por isso que ele foi o último dessa primeira leva aí de papers. Então, por isso que a gente acabou trazendo para vocês
o assunto hoje, então, para a gente falar de balanço de massas. O paper o Leandro vai colocar na tela. Esse, inclusive, acho que vai ser o primeiro papeando sem a Iris, se eu não estou enganado aqui. Mas aí a gente compôs a mesa, como eu falei, com pessoas... A Tchatcha tem experiência aí rodada nas amostras, né, Tchatcha? Já Nossa. xarope, pomada, suspensão, Cápsula. comprimido, cápsula, Ixi. liberação prolongada, revestida, não revestida, gástrica, o que você quiser, né? Ela ficou até amarela. Tem tanto de tanto exemplo. trabalhar com nitazoxanida É. na vida. Nossa, não, eu lembro esse foi dessas meu histórias. karma. Eu lembro dessas histórias. É até hoje, né, Tchatcha? Tá na tela aqui, o Leandro vai colocar aqui, ó, Mass Balancing Pharmaceutical Stress Testing, a Review of Principles and Practical Applications. A ideia do paper, gente, inclusive, é trazer uma revisão dos conceitos básicos, inclusive, eu até falei pra Maria isso, eu tive o prazer de... E Tchatcha, você não sabe dessa parte. A gente foi no evento esse ano do ACEP lá em Barcelona e o John Campbell, ele fez a apresentação desse Uau. paper Não, bota o antes. monóculo aí agora, né? O quê? Bota o monóculo O aí. que é isso? O monóculozinho, eu fui no evento. Mas é verdade, Falei com desculpa. não sei Aqui, quem, ó, aí você foi, desce nos meus olhos aqui, ó. Os caras são meus parça de paper. Ai, a gente tem uma foto. É verdade, tem uma foto. Não é na mesa que você estava com... na Não, mesa não. com... Fora Maria- isso, Droga. fora isso. A Maria tem uma foto. Que Mas a gente tirou uma foto do IFDC. Manda pra mim, manda pra mim que eu vou postar. E que é engraçado é que, tipo, aí tinha um cara passando assim da organização, ele achou que a foto era da organização e não era do FDC. Aí ele entrou na foto e bateu junto. E aí, tipo, eu fiquei olhando assim, será que ele vai aparecer? Será que ele não se ligou? Ele não se ligou. E ele tá na foto. Mas aí eu vi a palestra do John Campbell sobre esse assunto. Aliás, foi demais. Ele é E demais. antes do paper ser publicado, e assim, foi super claro, excelente, assim, foi muito bom de consumir. E a gente vai tentar reproduzir isso nesse episódio, justamente porque a gente vai falar dos princípios básicos, a gente vai falar dos cálculos, a gente vai tentar falar também de todos os itens que afetam o balanço de massas, o que você pode acontecer na prática. E aí a gente pensa, se vocês quiserem, a gente faz um episódio só de estudos de caso, talvez um episódio menorzinho, explicando alguns estudos de caso que eles trouxeram e que eles discutiram nessa apresentação. Certo? A gente já falou bastante, né? Falou bastante sobre Ó, como foi. Ó, gente, nossa, eu tô adorando isso. Leandro deixou chique agora aqui. A gente tá vendo, pra quem não tá entendendo como a área tá longe da gente, a gente fica assistindo a Ariane aqui, fazendo vendo graça. ela aqui, pra gente sentir que ela tá na mesa, tá? Então, e aí o Leandro tá fazendo efeitinho na mesa. Não sou eu, não, é o programa que a gente usa. Ah, é? Que beleza. Então, ó, antes de começar, Leandro, aqueles recadinhos básicos, que o povo já te ouviu. Qual que é o recado básico de quem Seus chegou fãs, até aqui? Seus fãs. Primeiro recado. Meu recado, esse podcast é patrocinado pelos parceiros da Action Research Isso, Actuous Research. e YMC América. Olha aí. Isso. Então, Você- pra quem quiser coluna, procura onde? Você procura primeiro qual coluna você quer, você vai no guia de filtros de coluna do Cromatografando para entender sobre coluna. Isso que tá aqui no link da descrição abaixo. Descobriu a coluna? Sabe qual coluna você quer? Agora você vai lá na YMC, Que o link também de acesso está Aqui, na descrição do episódio. comecinho do vídeo. Isso. Matou tudo de coluna, você é um padrão agora. Você quer usar Isso, sua você coluna precisa e um do padrão. padrão. Não sei se dá, tá? Não, dá, e a gente vai falar sobre o Olha padrão aí. também. O falar sobre padrão tá nesse episódio Tem também. tudo a ver com esse episódio. Aí você vai falar com quem? Aí você vai falar com o Sergião. Isso. O Sérgio da... Serginho, né? Serginho da Axios. Sergião é... Isso. Sergião é quem tem um coração bom. Ele tem um Sergião por causa do coração. Que o link também tá na descrição. Então, 3 links pra você ir lá. Axios, YMC e... Pede desconto pro Sérgio que ele dá. Cromatografando. Além de desconto, se você comprar e falar que ouviu aqui, vou colocar o linkzinho aqui, ó, do card do episódio, que o Sérgio veio aqui participar. Ele vai te dar desconto e vai te dar uma caneca maravilhosa. Vai te dar uma caneca, que inclusive deu uma pro Leandro. Exato. Né, Não Leandro? pode falar, porque vai dar briga na spec. Tudo bem. A gente gosta. Exato. De briga? Talvez a caneca, né? Aí eles andou aprontando, então foi pra geladeira. Por isso que é o primeiro papiano sem ela. É verdade, olha aí, ó. Represárias, tadinha. represárias vão acontecer. Ela vai ficar triste. Ela vai ficar Jamais, triste, já tá, aí provavelmente. Ela é a dona do paper. Do Papeando. Vai É criar verdade. O segundo recado, Segundo recado. que é o terceiro, porque eu dei 2 em 1, fui esperto. Exato. Então, é o segundo ou terceiro. Segundo, terceiro. Segue a gente, compartilha a gente, divulga a gente, não divulga a gente, divulga o conteúdo científico que nós promovemos. Perfeito. Olha só, se você for no YouTube e seguir a gente e dar um joinha nesse podcast ou em todos os outros que você assistir, o YouTube vai entender que esse conteúdo é bom, é relevante, e o YouTube vai ajudar também compartilhando para outras pessoas que o algoritmo deles funciona. É uma bruxaria braba lá, mas ele sabe, se eu escrever alguma coisa do tipo de padrão, ele vai entender que aparecer. tem padrão,
ele vai indicar isso aqui pra lá. Então, olha o esforço que você vai ter. Você vai estar assistindo, likezinho lá, no joinha, segue a gente, assina o sininho, porque a cada 15 dias, vai falar na quinzena, mas... A cada 15 dias. A cada 15 dias tem episódio novinho, 74 episódios, sem falhar nenhum. Sem falhar nenhum fim de semana. Fora os vlogs. Fora os adicionais, Exatamente. E teve adicional também. Além do vlog, teve adicional em momentos específicos, que foi semana a semana. Sim, teve a série da Anvisa. Isso. Então tem coisa aí. Então segue a gente, bonitinho lá no YouTube, segue, assina o canal. Compartilha. Sininho. E dá um joinha, já é ótimo pra gente. Aí se você tem um agregador de podcast, você só ouve, não assiste, você tá perdendo ótimas reações, você tá perdendo também ótimos conteúdos as fotinhas do paper vão estar aqui bonitinho. Então se você não assiste, só ouve, se você ouve no Apple Podcast, se você ouve no Spotify, se você ouve no seu agregador de podcast favorito, segue também, avalia a gente, principalmente na Apple Podcast, porque é muito importante, porque eles são os maiores do ramo, e no Spotify. Exatamente. No Spotify vocês podem comentar agora. Olha que ferramenta nova que eles colocaram. Exatamente. E você pode também ativar lá o sininho do Spotify para deixar como na nota 5 e tudo mais. Você vai lá em cima, esquerda ou à direita, se você for iPhone ou Android, esquerda ou direita, avalia a gente com 5 estrelas. Não dá 4 estrelas, não gasta a sua energia para dar 4 estrelas não. pra gente. Só Exato. 5. Você fala, vou dar 4 estrelas porque eu não gostei desse episódio de hoje. Pensa nos outros, aí você dá 5. Tá bom? Exato. Então não se esquece, os links na descrição abaixo aqui do episódio, YMC, Axios Research e o Cromatografando. Além disso, se inscreve no canal, dê o seu like, comenta pra gente saber. Esse episódio eu tenho certeza que vocês vão querer compartilhar bastante, porque é um assunto muito, muito discutido e muito comentado dentro da indústria farmacêutica. Então, assim, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, comenta, tanto no YouTube quanto na sua rede social, na sua plataforma de áudio preferida. Perfeito? E pra finalizar, o Natan tá falando aí, ó, que a gente tá bolando um conteúdo novo aqui, hein? E vai envolver esse paper. Não vou falar o que é. Talvez. Vai envolver esse paper. Então você fala, Natan, me dá um conteúdo novo. Defende. Se eles quiserem, a gente pensa. Então fala, Natan, escreve aqui embaixo, conteúdo novo. Hashtag conteúdo novo. O Natan vai providenciar. Vai sobrar pra mim? Vai sobrar pro Tite? Vai sobrar pro Natan? Vai sobrar pra todo mundo, a família toda vai trabalhar. Mas... Agora o time de marketing tá aumentando. Exato, então, em teoria, vocês vão precisar mesmo ter mais trabalho. Então é isso. Se o povo quiser, coloca lá embaixo. Você que tem que colocar o quê? Quero conteúdo novo. Exato. Hashtag quero conteúdo novo ou só quero conteúdo novo? Tá bom, perfeito. Nossa, gente, maravilhoso. Bom programa pra vocês. Obrigado. É só dar um pouquinho de tempo pra ele, você percebe? Um pouco mais Nossa. de calma. Só dar um microfone. Põe na tela, Leandrinho. Põe na tela. Você vê. Na próxima ele senta aqui na mesa, quando for assim, time reduzido, ele senta aqui na mesa. Não na mesa, numa cadeira ao lado. Não, assim, o enquadramento tá perfeito, assim, deixa assim. O enquadramento tá lindo. O que você ia falar? Você ia falar alguma coisa? Eu vou fazer um disclaimer emocionada aqui com esse paper. Gente, esse paper, ele é um paper que resume muito bem a minha história, a minha vida e tudo que eu venho falando há muitos anos sobre balanço de massas. Então, claro que participar do IFDC é uma honra, e estar ao lado das pessoas que eu mais admiro, enfim, dos maiores especialistas no mundo sobre esses assuntos, né? É algo, assim, que é enfim, de fato é uma honra. Mas esse tema, para quem me conhece, né, a Ari foi lendo o paper, Desde o doutorado, né, na sua iniciação científica. Exato. Esse tema me acompanha, assim, há muitos anos mesmo. Olha. Então, é uma alegria muito grande. Para mim, é o principal episódio, eu acho, da minha vida aqui nesse podcast, para falar disso e traduzir e finalmente conseguir publicar algo que eu acredito muito, né? E eu só peço desculpas pela minha, talvez, falta de empolgação total, porque eu tô tão emocionada, mas não tô conseguindo expressá-lo, provavelmente, porque estou aqui saindo da Covid, tá bom? Porque esse bicho fora de moda resolveu me pegar. Então, gente, assim, só pra... Pela terceira vez. Já tem até música no Fantástico, segundo o Natan. É verdade. E dizer pra vocês que, assim, o Leandro falou que a gente não falta, né? E a gente não falta mesmo. E eu tô aqui pra falar, assim, né? Não sei, eu não acredito em coincidência, mas, assim, talvez
o cara lá de cima falou, querida, abaixa a bola um pouco pra falar disso aqui, a gente sabe, né? Não precisa ficar tão emocionada, logo toma essa Covid. Então, Senão o Leandro ia ter que cortar o seu microfone. ia ter que cortar meu microfone, então assim, já estou cortada por natureza. Então eu vou deixar que o Ariane e o Natan trazerem aqui as considerações sobre esse paper, mas quero deixar claro que apesar da minha falta de energia, talvez aqui, não proporcional à minha felicidade sobre esse episódio e esse paper aqui, escutem, apreciem, compartilhem, porque definitivamente é um trabalho não de anos só do IFDC, porque foram 3 anos para publicar, até mais, para publicar isso, mas de uma vida inteira, não só minha, mas assim, de todos os autores que tem aqui, vocês vão ver muito eles repetindo, né, do nosso ponto de vista, com a nossa experiência. Então, acho que... Não, mas a Maria tá muito louca, ela vai falar sim. Ela Não, tá. eu vou, Talvez só mas- serena, né, Tiati? Talvez só serena e Só. não Que é revolta. raro, né? É. Pessoa que Tô tá assim, tranquilo. sem energia pra falar de balanço de massa. Tem até sticker, né, Tchat? Meu de balanço. Tem. Tem, verdade. Põe o meme, Leandro. Vai ter um meme Não que. vai, não. Eu vou- Vai ter a gente só vai pra passar. quem compartilhar, interagir, comentar nesse paper vai ganhar o Quem sticker da sabe? Maria falando. Olha lá, o de Leandro vai balanço de falar massa. alguma coisa. Vai, Leandro. Não dá pra Hashtag. falar porque ele vai ter saído, mas é o primeiro paper que a Maria concorda em quase tudo e ela vai falar pouquinho. Vai participar com Não, pouca ele energia. não vai nem brigar, né? Não, vai quase nem tudo. pular. Eu concordo em tudo, porque quando eu não concordava, a gente botava a discussão lá pra rolar e Vai- fazia a coisa. Vai ser o acontecer. paper que ela ia só pra tá pulando de alegria aqui, tá pulando coisa rara, tá pulando baixo. Tô pulando baixo. Tô pulando por dentro, como diria Jô Soares, tá pulando por dentro. Tô pulando por exato. dentro hoje. Bom, mas vamos lá. A primeira parte da introdução seria a gente explicar o que é balanço de massas, para a gente entrar em passo a passo no que o trabalho, no que o paper aqui fala. Eu vou dar uma introdução bem simples do porquê que é necessário a gente entender o que é balanço de massas, aonde se encaixa, e aí depois a gente vai começar a falar aqui passo a passo os cálculos que se aplica. Uma vez que a gente faz o cálculo, o que você faz com aquele número? Uma vez que você tem o número, como você interpreta ele? E depois, quais são os problemas que podem estar correlacionados com esse número, dependendo de como você olhar. E a gente vai chegar num diagrama de Chicago ali. Pode falar, o que você ia falar? Não, eu só quero fazer Olha lá, mais um já... disclaimer. Tchau, falei que era mentira. pulando A por emoção dentro. já Eu falei que era chegou. mentira. Eu tô Ela ia falar. emocionada, gente, mas é que eu fiquei pensando aqui. O meu pensamento tá meio lento. Mas eu queria aproveitar só para agradecer, claro, né, todos os meus companheiros lá do IFDC, meu mestre Steve Bart, e todas essas pessoas que eu admiro. Mas, em especial, eu queria agradecer a Ana Cláudia, que agora está na Merck, e o Marcos, que era da Pfizer, enfim, que na época me convidaram para entrar no IFDC e logo depois da publicação do primeiro paper, né? E que acharam que era muito pertinente a participação de alguém representando as indústrias nacionais, né? Que não só a Anvisa, porque aí tem pontos de vista contrários às vezes, né? Enfim, só para a gente gerar uma discussão um pouquinho mais Saudável. aberta, e com todos os pontos de vista. Então, um beijo aí para Ana Cláudia e para o Marcos também, que me convidaram para fazer parte do IFDC. Bora lá, então. A gente começa falando sobre a estabilidade química dos produtos. E a estabilidade química, assim, claro que se a gente for pensar em estabilidade, a gente pode dividir estabilidade química e estabilidade física, mas aqui a gente vai falar só da estabilidade química, que inclusive é o parâmetro, um dos parâmetros críticos para a qualidade do produto ao seu desenvolvimento. Então, quando a gente pensa em estabilidade, quando a gente pensa em estabilidade química, automaticamente a gente tem que pensar tanto no produto, por exemplo, no IFA, quanto no produto final. E a gente acaba caindo, então, nos produtos de degradação, e são esses estudos que a gente avalia. E o método talvez mais, posso dizer aqui, o método mais... fácil não é a palavra certa, mas é o método mais usual e eficiente, é você utilizar os métodos indicativos de estabilidade para você conseguir determinar o que está degradando, o que não está, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso.
O ponto específico é que, dentro desse contexto, quando a gente fala sobre método indicativo de estabilidade, uma das métricas que você vai interpretar se você tem um bom método, se você está enxergando a degradação ou não está, é justamente o balanço de massas, certo? Que, por definição, como a Ariela tinha falado, o único guia que define balanço de massas é o ICHQ-1A, certo? É do ICH. Tem os, Dentro do ICH, dentro do ICH. o CH, né, como um todo, né? Perfeito. São várias, não só o ICH, né, a Organização Mundial da Saúde, vários guides, né, foram A Anvisa, vindo um atrás do outro, inclusive, mas o o próprio guia da ICH, Anvisa. né, o ICH que compila não só o ICHQ-1A, mas o próprio Q3A, Q3B, eles vão trazendo mais informações. Exato. E o próprio guia da Anvisa também, né? Isso, o Guia 4 de 2015, que é correlacionado à RDC 53. Essa parte foi muito interessante porque, assim, a gente tem uma questão conceitual no balanço de massas que é muito confusa, né? Porque quando o ICH-Q1A traz a definição e a gente traduz isso ao pé da letra, fica parecendo que tá bom, o que é o balanço de massas? É você somar ao teor remanescente, né, do ativo a quantidade de produtos de degradação formadas. E quando você soma, você tem que chegar a 100%. Isso é o que o ICH-Q1A fala, né? Só que esse é um conceito, uma coisa que eu sempre falo, né, nas palestras, treinamentos e afins sobre isso, é que um conceito não necessariamente quer dizer como você fazer. E eu acho que durante muitos anos a gente usou o conceito e essa tradução literal para praticar, né, para colocar na prática como fazer. Então, a gente vai falar muito disso, né, aqui, mas é importante deixar claro que o conceito de balanço de massas é esse. Inclusive, a gente trouxe aqui como FGC o nosso ponto de vista, o nosso conceito, né, no parágrafo seguinte, que é um pouquinho mais amplo do que isso, levando ainda em consideração as variações analíticas, todas embutidas nesse processo, e todas as variações possíveis dos estudos de degradação forçada e tal. A gente demorou, gente, sei lá, acho que quase um ano para chegar numa boa definição que agradassem a todos os autores aqui, sabe? Porque é muito confuso mesmo. Então, acho que só um ponto inicial para nossa conversa é que uma coisa é o conceito, uma coisa é como se faz. Aqui a gente vai falar como se faz, e o conceito, ele envolve, né, a queda de teor e a formação de produtos de degradação que devem se aproximar de 100% para que a gente tenha um bom parâmetro de balanço de massas. Você falando isso, é até interessante dizer que essa correlação ela deveria ser 100% e ela deveria existir, que é o que a Maria falou, queda do teor ou degradação do IFA e formação de produtos de degradação ou de novas moléculas a partir daquela ali. Se a gente for pensar de um contexto bem simples, inclusive, isso é uma reação química. Então, a gente deveria saber reações estequiometrias em relação àquilo. Só fazendo um adendo que eles falam, logo no começo eles deixam bem claro, né? Essa questão do 100%, seria o ideal, né? Então, o que cai sobe, né? Você soma, o que a Emma falou, mas ele só que para uma avaliação exata desse balanço de massas, tanto para o IFA como para o produto acabado, né? Você precisa conhecer muito, sei lá, o seu composto, a estrutura química, a massa molecular, os reagentes que são utilizados para você descobrir essa queda que está acontecendo, as rotas de degradação, né? A parte química e a estequiometria. Então, e a parte analítica, né? E a parte analítica, porque assim, 99,9% se usa o detector de UV-DAD, né? É isso. A gente vai chegar lá, porque assim, e aí o ponto como é uma reação estequiométrica, em teoria a gente teria que saber muito bem, como a Ariane falou, a estrutura química do que está degradando e o que está formando, e assim a gente conseguiria interpretar. Entretanto, como a Ariane também falou, vai começar a ter vários problemas nessa estrutura, nessa jornada. Porque não é somente pensar que uma coisa degrada, e aí a gente tem que estar pensando, claro, sempre na estabilidade, mas a gente vai chegar lá para falar de degradação, mas assim, pensando no processo de estabilidade, no prazo de validade, como é que o seu produto vai passar ou não vai passar. Mas aí tem várias questões que são empecilhos ao longo do processo. Como a Ariane falou, método analítico é um problema.
como você faz estudo de degradação forçada, que é a melhor forma que você teria para tentar experimentalmente analisar o que degradaria ou o que não degradaria. Inclusive, isso está no paper de endpoint. E isso sim, está no paper lá que vocês podem voltar. A gente vai falar bastante coisa que eles nem citam, mas a gente vai citar aqui porque tem muita coisa que faz sentido de lá. Aí a gente vai entrar, como a Ariane falou, o detector de método analítico que você está usando, aí você vai ter um fator resposta envolvido. Então, se você tem um fator resposta envolvido, será que a sua impureza tem o mesmo fator resposta? A gente vai falar um pouco sobre isso, o que é fator resposta, mas só para dizer que... E fora o fato de que você não conhece as estruturas dos seus produtos de degradação para fazer um cálculo estequiométrico. Exatamente. Então, assim, tem vários pequenos empecilhos dentro do que a gente fala de balanço de massas, mas na teoria seria isso. Produtos, o seu IFA ou sua molécula principal, o seu teor cai, produtos de degradação cresce, em teoria a quantidade inicial deveria ser 100%, logo quando ela diminui, o que formou de produtos de degradação somado deveria dar 100% também. Só que a gente sabe que não é bem assim, não é dessa forma que vai acontecer. Fala. Posso eu só fazer um geralzão assim da aplicação do balanço de massas para não ficar perdido assim? Vai lá. Nos processos. Então, assim, gente, o que a gente vai falar, o que a gente está falando já, né, aqui de balanço de massas, ele é importante e é uma métrica aplicada, como o Nathan já falou, a gente entender e definir o poder indicativo do método indicativo de estabilidade. O método indicativo de estabilidade, ele é desenvolvido, né, tanto em produtos novos, né, quanto em medicamentos genéricos. Vou fazer um recorte aqui e focar só no genérico, tá bom? Que é mais a nossa realidade aqui no Brasil. Ele é feito no estágio final, né, do desenvolvimento do produto. E ele é um método construído, ele não é tão pontual quanto, por exemplo, o método de teor, né? Então, a gente começa o desenvolvimento para depois fazer o desafio com os estudos de degradação forçada para concluir o desenvolvimento do método e partir para a validação. A gente aplica esses cálculos de balanço de massas, né, esse conceito de balanço de massas, quando a gente faz o estudo de degradação forçada para entender se o quanto eu degradei do meu ativo formou de produtos de degradação. E quando eu encontro valores próximos a 100%, eu entendo que eu tenho um bom balanço de massas. Logo, a gente vai falar como isso, né? Mas logo eu posso comprovar, dentre outros parâmetros que também a gente vai falar aqui, passar por esses conceitos, concluir que meu método é indicativo de estabilidade, tá bom? Então, e aí, uma vez esse método desenvolvido, desafiado, com bom balanço de massas, pureza de pico e afins, ele é validado e aí a gente aplica esse método nas amostras de estabilidade, certo? Então, nas amostras de estabilidade, a gente também vai em busca, né, do teor, se for um método também de teor, e do produto de degradação ao longo de todo o prazo de validade desse medicamento para dizer se a gente tem uma formação de produtos de degradação, queda de teor e assim por diante, tá bom? Então, só no começo ao fim. O Leandro vai colocar aqui um desenho que a gente vai adaptar aqui, traduzir ele também aqui, para mostrar onde o mass balance se encaixa, ou o balanço de massa se encaixa dentro desse contexto que a Maria falou, da estrutura de um estudo bem desenhado e de uma avaliação correta. E aí, o que é interessante o paper, de modo geral, ele busca atender talvez a principal pergunta, e eu vou fazer essa pergunta, a gente vai brincar aqui agora, mas daqui a pouco a gente vai entrar na resposta original. Ele busca dar os fundamentos para que aquela resposta, aquela pergunta que todo mundo faz toda vez que a gente fala sobre balanço de massas. E eu lembro, inclusive, quando a gente estava nas reuniões da revisão da RDC agora, que está acontecendo, que aconteceu, aliás, para a implementação da nova RDC de degradação. Qual é o melhor método para se fazer balanço de massas? Qual é a equação melhor? Qual é a fórmula? Então, assim, gente, não tem. Né, Ariane, certo? Existem opções que podem ser utilizadas, mas é sempre bom você confirmar. Esses métodos que a gente vai mostrar, vai discutir mais para frente, os cálculos, não é só um cálculo que você tem que ver e falar, saiu bom aqui para mim e acabou. Não, você tem que esse número é bom, é bonito, né? Se o seu método realmente é indicativo de estabilidade ou não. Né? Exatamente. Então, assim, o foco principal é apresentar os fundamentos, apresentar as boas práticas para que a gente consiga inserir
no cotidiano de vocês uma atividade, uma abordagem baseada em ciência e não uma atividade, como eles chamam, inclusive no paper, de box checking, né? Checklist. De checklist normal ou orientado por método analítico e tudo mais. Tem que ser muito mais profundo, tem que ter muito mais um racional do porquê você está fazendo e conhecer o que você está fazendo. Então, para a gente começar... Isso pode falar. Desculpa. Não à toa, muito do que está escrito nesse paper já está no guia da Anvisa novo. Sim. E deve entrar em consulta pública após a publicação da revisão da revisão. Então, para a gente começar, o primeiro item que a gente tem que falar, na verdade, antes de falar dos cálculos, eu quero até trazer uma informação estatística que o paper também mostra, que são as informações que eu mais gosto de interpretar. Então, eles colocam aqui um resumo que a equipe do FDC fez uma análise criteriosa de várias referências da literatura e analisou, dentre aquelas referências que descreveram estudos de degradação forçada, quais eram as principais causas de desbalanço ou desvio de balanço de massas, tá? E é muito legal de olhar e falar, porque a gente vai entrar nesse contexto de um por um aqui depois, ao longo do episódio, para falar o porquê que isso acontece. Então, o principal fator foi diferença de fator resposta entre impureza e o seu IFA. A gente já falou de fator resposta em outros papers, né? A gente já falou definição, essas coisas do tipo, ou você quer falar um pouquinho o que é o fator resposta bem rápido? Fala aí, Ari. Acho que a gente já trouxe no artigo, na discussão do artigo de endpoints. Tá. A gente foi comentar alguma coisa de balanço de massas. Mas a diferença de fator resposta nada mais é quando existe uma diferença, né, de área lá que você está buscando ou absortividade da sua impureza e do seu IFA. Isso. E aí, esse é o principal. A explicação básica. Isso. Mas mais para frente a gente vai trazer algumas coisas que representam alguns exemplos. Que isso acontece. E aí, assim, o porquê que essa diferença é tão importante? Porque, em teoria, se a gente tivesse o mesmo fator resposta, a ideia é que você teria noções maiores de concentração. A resposta seria a mesma, você teria uma concentração equivalente. Isso, você conseguiria entender, na verdade, o que eu ia dizer é que você tem uma noção melhor do quanto tem ali de 1 para 1, o quanto você tem ali no cromatograma. Então, o problema quando o fator resposta é diferente, por exemplo, se a sua impureza tem fator resposta menor do que o seu IFA, quando você vê o pico ali, pequenininho, não necessariamente a concentração que você teria da sua amostra seria menor, seria pequena. Poderia ter muito mais, só que a absortividade é diferente. Então, dá diferença no balanço de massas isso, né? A segunda principal, isso foi responsável por quase 65% do desvio de balanço de massas, tá? Então, o segundo maior problema foi recuperação dos degradantes da amostra, então aqui... Ou seja, preparo de amostras. Preparo de amostra é muito importante. Preparo de amostra é grande, né? Que é algo que eles discutiram, né? É ofensivo o preparo de amostra, né? É bem ofensivo. Sempre. Belo termo, inclusive. E até por isso que o primeiro paper deles foi o de isentar fazer o estudo de degradação forçada em solução para formas farmacêuticas líquidas. Porque esse é o momento o contrário sólido, você acabou de falar. Isso. Estudo de degradação forçada líquida em formas farmacêuticas sólidas. Para evitar esse tipo de coisa. Porque o preparo de amostra é muito difícil. E sem contar que recuperação, né? As matrizes com qual a gente tem trabalhado e cada vez está ficando mais complexo, porque a tecnologia, principalmente farmacotécnica, avança muito, acaba ficando bem mais difícil você fazer análise, né? O terceiro, então, primeiro a gente falou, fator resposta. O segundo seria preparo de amostra e dificuldade de recuperação. Terceiro seria problemas dos métodos cromatográficos. Então, aí acho que esse talvez também seja bastante comum. E eles estão, na verdade, eles são iguais. A quantidade do preparo de amostra e dos métodos cromatográficos, os dois ocupam a segunda posição, porque os dois têm 12% ali, cada um deles. E em seguida a química de degradação não compreendida e o último seriam alguns casos que não ficou claro a compreensão do porquê que o desvio do balanço de massas acontecia. Então, a gente teve esses 4 primeiros itens que eles vão voltar ao longo da nossa discussão, tá? Então, beleza. Dito tudo isso, vamos começar a falar sobre como calcular o balanço de massas. E para começar a calcular o balanço de massas, a gente traz um exemplo que o Leandro vai colocar na tela aqui, que é uma tabelinha
para você que está ouvindo e não está vendo, eu vou descrever a tabela, mas imagina uma tabela, então, que eu tenho duas colunas. Eu tenho uma coluna onde eu coloco o teor, ou seja, porcentagem do meu IFA, e eu tenho a porcentagem diária referente à formação dos produtos de degradação. Então, quando eu tenho um produto sem ter sido estressado, eu vejo lá que o teor dele, a quantidade de IFA, é 98%, e eu tenho uma degradação que já veio, provavelmente, isso da síntese, tá? Já veio como uma impureza de origem, de partida ali do meu produto, de 0,5%. Que é a degradação, né? Que é uma degradação, tá? Mas isso já está no meu produto. Já está no IFA. Está no já IFA tá no inicial. IFA, vem do IFA. Vem do IFA. Quando eu tenho esse mesmo produto, depois que eu submeti ele a um estresse, independente aqui da condição que a gente está falando, eu tive uma queda de 98 para 82,5 e tive um aumento de formação de produto de degradação de 0,5 para 4,9. Então eu tenho uma tabela com duas colunas e duas linhas. Na primeira linha eu tenho 98,05 e na segunda linha eu tenho 82,5 e 4,9. A partir disso... Esse é um exemplo hipotético. Esse é o exemplo hipotético que eles trazem e que vai servir de exemplo para a gente para poder fazer sentido todas as contas e as equações que a gente vai mostrar aqui, como que a gente fez, como que faz e tudo mais, certo? Uhum. Você quer começar a falar da primeira, que seria o balanço de massas convencional, que seria só somar, né? Então, o primeiro cálculo, o método calculado seria balanço de massas, que é o método que eles citam aqui como MB, que é Mass Balance, que seria como que você sabe onde é o 100%? O 100% basicamente soma o teor mais a impureza que vem padrão. Então, quando você soma isso, você tem o 100% do seu produto. Depois você faz a mesma coisa para aquilo que foi degradado e você soma e faz a mesma correlação. Exato. E aí, isso, inclusive, quer dizer balanço de massas. Isso, né? Exatamente. É você pegar o quanto tem de teor mais o que tem de degradação. Isso é balanço de massas. Ponto. Perfeito. Então, se a gente pega o exemplo, por exemplo, o exemplo da parte do produto de degradação, o que a gente tem é 82,5 mais 4,9, que dá igual a 87,4. Então, esse é o valor que seria total que você tem, certo? Na sua amostra degradada. Na sua amostra degradada. Lembrando que, se a gente pensar, você partiu de uma molécula, de um produto com 98%. Então, a gente vai começar a discutir sobre isso. Então, você tem o balanço de massas, 87,4%, e essa foi a massa total observada dentro do seu estresse lá. O Leandro já colocou aqui na tela para vocês, já colocou a equação. A partir disso, você pode fazer a primeira questão, que é o balanço de massa absoluto. Exato. Certo? Que a equação nada mais é que o balanço de massas que você fez anteriormente, que a gente acabou de falar, o 87,4 para a amostra estressada, e você divide pelo balanço de massas, dessa mesma forma que a gente falou agora para vocês, da amostra inicial. Você está corrigindo, né? Você está fazendo uma correção. A gente está tentando fazer uma correlação de um e outro. E você multiplica por 100, porque você tem 100%. Lembrando que nesse caso, o 100% seria os 98,5%, não é o 100%, tá? Porque você partiu de uma amostra 98,5, digamos assim. De balanço de massas. E aí, o que a gente tem de... Mas o Nathan, desculpa, nesse caso, na verdade, no balanço de massas absoluto, ele sempre considera que a sua amostra inicial é 100%. Isso, é isso que Por mais que ela não seja, isso, mas nesse caso, ela é. Isso, né? Exatamente. Ele só está normalizando, né? Ele só está normalizando frente à amostra estressada. Porque a sua amostra não tinha, por exemplo, 98% de IFA e 2% de impureza, né? Ela tinha 0,5%. Então, em teoria, você já teria ali... O 100% era 98,5%, que é o que a Tchatcha falou. Então, como resultado, nesse caso aqui, utilizando balanço de massas absoluto do produto estressado dividido pelo balanço de massas do produto sem estresse, seria o tempo zero, o ponto inicial, vezes 100, dá 88,7%. Certo? Todo mundo acompanhando aqui. E esse é o balanço de massas absoluto. Aí eu pergunto para Maria agora, isso é o que todo mundo faz? Ou não é o que todo mundo faz? Eu não sei, eu não posso dizer por todas as pessoas, né? Enfim, né? Mas, assim, eu já vi muitas empresas fazendo só balanço de massas. Ponto. Só a parte de cima. Isso é uma preocupação. Porque aí você não está entregando nenhum comparativo do que é ter um problema ou não de balanço de massas, né? Você só está olhando para sua amostra. O balanço de massas absoluto, ele
já vem como o que a gente precisa fazer mesmo, né? Que é uma comparação com a sua amostra inicial, com o estado inicial daquela sua amostra antes do estresse. Sim. Então, ele é existe uma tendência, olha eu, politicamente correta, Ari. É o Covid, Ari, é o Covid. Não é, não. Existe uma tendência das indústrias nacionais em utilizarem o balanço de massas absoluto, porque depois a gente vai ver mais pra frente, na discussão aqui, ele traz números mais agradáveis aos olhos, né? Mais próximos do 100% mais ali, próximo né? do 100%. Então, quanto mais próximo... Vai fazendo exercício comigo aqui. Eu tô convidada, mas tô on ainda. Não sei se até o final eu vou conseguir, mas vamos lá. Como o conceito que a gente achava lá, que do CHQ1A fala que tem que chegar em 100%, do conceito... As pessoas, quando fazem um balanço de massa absoluto e veem seu número próximo a 100, acham que, nossa, maravilhoso, pronto, fechou. Né? Sem nenhum critério, olhando só o número, e enfim. Né? Mas assim, não, de novo, não existe um approach aqui certo correto. Ou errado. Isso. O certo e errado. Mas assim, o absoluto não deixa de estar errado mesmo. Não. Porque se você pegar... Mas aí que vem, a gente vai discutir os outros itens, que daí são as correlações. Se você pega o absoluto frente a um outro cálculo que a gente vai discutir mais pra frente, se eles se complementam, não tá errado fazer o absoluto, sabe? Trazer o absoluto. Exato. Não, gente, eu não sou contra absoluto relativo. Não é isso. O que eu sou contra é olhar o número e não entender o que ele significa, né? Até por isso que tem um item aqui que vai falar do mass balance de trás dos números, né? Além dos números que a gente enxerga. Então, esse é um título dentro do paper, né? Enfim, fica a dica. Não, e eu acho uma lógica interessante de pensar que se a gente busca o 100% e a gente faz só o balanço de massas normal, você procura ali, você olha, cara, falta 13%. Você já não vai achar no balanço de massa sem ser absoluto ou relativo. E quando você faz o balanço de massas absoluto, ainda assim você olha lá e fala, pô, tá faltando no mínimo eu vou dizer aqui, 10% considerando os 98 inicial do IFA que a gente pensaria, que não é o certo, mas a gente pensaria. Então a gente chegou nesses dois casos que talvez são os mais comuns, os cálculos mais convencionais e os mais fáceis também de entender. Então basicamente você somar o que você encontrou no tempo zero da sua amostra, que é na amostra inicial, somando ao que aconteceu de degradação do produto de degradação depois que você degradou. Então você somou lá e aí você faz o balanço de massas. Normalização. Você faz a normalização, balanço de massas do tempo final dividido o balanço de massas do inicial vezes 100 para você entender quanto que você tem. E aí vem um ponto importante que é quando a gente compara lá com 100%, você entende que quanto de coisa que você não viu ainda. Que aí eles geram aqui o que eles chamam de déficit, que é o AMB déficit. E, inclusive, curiosidade à parte, para mim, eu nunca tinha visto esse nome, tá? AMB déficit. Para mim é lógico, mas eu nunca tinha usado esse nome para... a gente não tem... Mas ficou muito bom ilustrado isso aqui. Porque às vezes a gente coloca... Às vezes deixa batido, né, esse valor. Na verdade, o déficit é exatamente o que a gente precisaria enxergar. Que é como o nome já diz, déficit. Então, assim, senão seria superávit, mas não é. O que está faltando é você enxergar. Então, aqui no caso... e isso vem do Steve, né? No livro dele tem essa questão, mas eu nunca vi na prática. Quando a gente começou a discutir, tem algumas empresas multinacionais que usam o déficit. Não, eu acho importante até para dar nomes aos cálculos, porque fica mais fácil de compreender. Então ali, e nada mais o que é o déficit? É a conta que a gente estava fazendo aqui antes, que é você pegar o balanço de massa absoluto que você fez, 88, no caso, 0,7, menos 100, porque era o 100%. É 100 menos o balanço de massa. Isso, seria 100 menos ali e dá quanto? 11,3. E aí vai começar a brincadeira a ser interessante, porque então significa que, de acordo com esse cenário hipotético, com seu método validado, em teoria, como ele está tudo certinho lá, tem 11,3% de produtos de degradação que você observou nos experimentos porque degradou o seu IFA. Você não observou, você deixou passar. Não, calma, deixa eu terminar a frase. A frase é, você observou porque você viu degradando o seu IFA, mas você não achou os produtos de degradação, Tchat. Entendeu? Não deixa eu molhar o bico, isso aqui poucos vocês vão entender. Perdão. Então, assim,
cadê os outros 11%? E aí começa a situação que é interessante, que nos leva para o balanço de massas relativo, certo? E aí você quer explicar como é que é o balanço de massa relativo? Porque eu sei que você gosta dele, mas senão eu posso falar aqui na sequência. Eu sou fã e descobri que meus companheiros da FDC também. Mas só sou eu mesmo. Tem tendência. Enfim, o balanço de massas relativo, ele é uma verdade nua e crua, né? Eu costumo dizer que ele esfrega na sua cara, se você não quiser ver, o problema que eventualmente você pode ter ali no balanço de massas. Mas vamos lá. Como que a gente calcula o balanço de massas relativo? A gente vai olhar para os produtos de degradação formados na amostra estressada, vai dividir pela queda do ativo na amostra estressada, né, vezes 100, certo? Então, a gente vai fazer aqui a gente está fazendo uma correlação do quanto a gente encontrou de produtos de degradação versus o que está faltando de ativo na amostra estressada, certo? Só que essa correlação a gente vai fazer ainda com base na amostra inicial. Então, quando eu falo de o aumento de produtos de degradação na amostra estressada, a gente precisa levar em consideração que eu não estou saindo de 0 e indo para 4,9, por exemplo, na amostra estressada. Não, eu estou saindo de 0,5, que já tinha nessa amostra, indo para 4,9. Isso. Então, o total não é 4,9, certo? E a mesma coisa com a queda de teor, porque eu não estou saindo de 100%, eu estou saindo de 98% e chego a 82,5%. Certo? Isso é uma coisa que também eu lembro lá no começo que as pessoas iam fazendo o balanço de massa sem olhar para a amostra inicial, achando que era 100%. Não é 100%. A grande maioria das vezes não é 100%. A não ser que você compre um padrão da Axios, que pode ser 100%, bem mais puro, como seu teor para fazer seu medicamento, que não vai ser o caso, né? Mas a maioria dos IFAs não são 100%. Então, portanto, a sua amostra inicial não necessariamente é 100%. Isso, então a conta acaba ficando assim. Vocês vão colocar lá, a gente já colocou aqui para vocês verem. É o 4,9 menos 0,5 dividido pelo 98 menos 82,5 vezes 100. E aqui é interessante de dizer uma coisa que a Maria falou sobre aonde parte e aonde termina, porque como a correlação é aumento, essa correlação relativa que é aumento de produto de degradação por de redução do teor ou redução da concentração do seu IFA, o que a gente esperaria olhando a queda só do teor, a gente esperaria cerca de 15,5%, porque é de 98 para 82. E quando a gente olha na degradação do que formou, né? Na verdade, nem olha na degradação, você olha o que formou de produto, o seu máximo foi 4,9%. Então, você esperava um 15%, arredondando aqui, e você viu 5%. Claro, se a gente fizer a conta, na verdade, dá 4,4, porque você parte do 0,5 e aumentou para 4,9. Mas eu estou tentando arredondar para fazer sentido. E aí, quando você interpreta que a conta, na verdade, é muito mais lógica do que a gente pensa. Se eu tinha 15 e eu só encontrei 4,4, quanto que o 4,4 se representa dos 15 que eu achei? Exato. Que deveria estar. E aí, fazendo essa continha nessa equação, dá 28,4. Então, é claro, a equação tem essa conta, que é 4,9 menos 0,5, dividido por 98 menos 82,5, porque são os valores do case que a gente colocou, mas era só pensar nessa lógica. Degradou meu IFA, deveria ter 15%. Eu só observei 5%, então quanto que o 5 em porcentagem representa dos meus 15%. E assim, isso daí, a primeira vez que eu aprendi isso daí, fazendo balanço de massa relativo, acabou. Eu entendi tudo, porque as pessoas têm uma puta discussão do que é e do que não é. É que eu tô olhando pro quanto que eu tô degradando. Eu não tô fazendo conta de matemática. Tipo, eu tenho que ver aqui, mais um. Quanto que não, quanto que degradou meu IFA? Meu IFA degradou 15%. Quanto que eu encontrei de produto de degradação? 5%. Putz, então tem 10% que eu não achei. Quanto que eu achei? É o 5%. Então, quanto que o 5% é de 15%? Em teoria, se fosse fazer assim, daria 33%. Mas na conta aqui está dando 28,4%. E aí a gente vai para o próximo nível, que é o déficit, que é a mesma coisa que a gente falou no exemplo anterior. Se eu estou achando 28, quanto que eu não estou achando? 100 É o menos contrário, né? 28. Aqui o déficit... E geralmente, na prática,
quem faz balanço de massas relativo apresenta o déficit. Né? Então, diferente do absoluto, assim. Então, assim, eu acho que, resumindo, não é acho que a gente traz aqui uma forma mais didática para algo que a gente já faz na prática, mas com um pouquinho mais de clareza, né? E direcionando o entendimento do que significa aquele número que a gente está achando, certo? Então, o déficit é sempre importante, porque é sempre o que está faltando, ou o que, no caso do relativo, é um pouquinho o contrário. Mas, assim, eu acho que é importante, aqui é um case hipotético que a gente trouxe, depois também tem uma figura bastante interessante, que é o das barras ali, né? Que demorou, gente, nossa senhora, Deus amado, até todo mundo do próprio FGC entender tudo isso daqui demorou. Então, assim, não é uma coisa simples. Né? Quando a gente vai falar com todo mundo, no final, no começo, quando a gente começou a trazer isso no grupo, a gente percebeu que as pessoas tinham entendimentos diferentes mesmo, sabe? Mesmo as pessoas que trabalham com isso no dia a dia há muitos anos, têm esse entendimento diferente. Então, a gente trouxe várias formas de ilustrar, inclusive nas barras aqui, nesses desenhos, figura 2, figura 3, para ilustrar o que isso significa, o que significa cada uma das formas aí de balanço de massas, absoluto e relativo. Bom, só trazendo até uma parte prática, né? Eu já passei por algumas empresas e, assim, a gente vê que normalmente, assim, minha visão, normalmente a gente acaba avaliando essas duas frentes de balanço de massas, né? Então, a gente usa tanto o absoluto como o relativo exatamente para entender onde estão esses déficits, né? Então, onde está o déficit para a gente poder enxergar se o meu método é indicativo de estabilidade, e depois vai entrar na discussão de todos aqueles parâmetros que o Nathan comentou, daquelas 5 caixinhas no diagrama lá de Ishikawa, para a gente encontrar o problema, né? Para a gente poder sanar esse balanço de massas e trazer o valor real e ter um método robusto, né? Isso. E aí, dando sequência, uma vez que a gente entendeu e a gente sabe calcular, então supostamente a gente sabe calcular todas as formas, todos os cálculos diferentes e os significados do que cada um significa dentro do balanço de massas, chega a hora da gente olhar para o número e desconfiar se a gente está com um número bom, no sentido, será que o meu método indicativo de estabilidade está captando tudo o que deveria captar, ou será que não? Será que o meu estudo de degradação forçada foi bom, se não foi? Então, o que aquele número representa, que é a segunda etapa, que é a avaliação do balanço de massas. Porque não adianta você ir lá fazer a conta, você saber o que é, e inclusive saber o que significa é o que provavelmente a RDC vai exigir de quem trabalha com isso. Né? Porque não vai ser só, como a Maria falou, colocar lá balanço de massa absoluto de 88% e lide com isso. Mas agora a gente tem que interpretar e saber o que eu faço com esse número. E aí, a partir dessa avaliação, é onde os autores do trabalho, e aí eu tento aqui não citar muito o que eles falam diretamente, para não ficar uma coisa chata, para ser um bate-bola legal aqui com vocês, mas eles mencionam com todas as linhas. É necessário definir que não existe um critério único para determinar essa variação e dizer qual que é a melhor condição que deve ser utilizada quando você tem uma situação específica. Então, eles citam isso, tá? E por quê? E aí, uma vez que você não tem um problema, que seu método indicativo de estabilidade está te indicando que está tudo bem, então, beleza, o seu número foi tudo certo. Porém, existem variáveis que fazem com que você tenha e exige que você vá desconfiar daquele número, daquele seu método, e que você tenha que avaliar um pouco mais detalhadamente o resultado que você obteve. E aí eles citam e eles trazem 5 itens específicos. 4. O quinto eu acho que é mais comentário. Mas a primeira coisa que você tem que avaliar é qual a variabilidade intrínseca do seu estudo, certo? A Ariane já está fazendo assim. Bota a Ariane na tela, Leandro, ela está fazendo assim. Beleza. Qual que é a variabilidade? A gente vai dizer, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também no final. Porque a variabilidade vai influenciar diretamente na sua amostra, nos seus dados, no seu valor. Então, você pode ter um balanço de massas que esteja te iludindo. Aí a gente entra num parâmetro muito delicado e muito importante, que são as condições do estresse que você realizou. Qual o nível de severidade ou não? Porque
Se você criou um estudo de degradação forçada muito forte, você degradou tudo, você provavelmente pode ver coisas que não necessariamente reproduziriam quando você está num estudo de estabilidade, e aí vai ser fácil para você ver um balanço de massa, porque você vai estourar pico até dizer chega no seu cromatograma, mas ele não representa a realidade do que você deveria realmente ver. Quando você... Para isso, pode falar. desculpa, para isso esse item tem o que a gente discutiu no artigo dos endpoints, né? Perfeito. Que está publicado, para não chegar numa condição que tá extrema. Publicado, e o vídeo também, que se você quiser só ouvir, Exato. então, lá, você não precisa gastar seu tempo lá além do paper. Mas se você também for fazer uma condição pouco severa, você não vai estar enxergando um monte de coisa, e aí também o seu método vai ser um problema. O terceiro item é qual o nível de que está relacionado com o segundo. Qual o nível de degradação, ou seja, a queda do seu teor, que foi observada na amostra, certo? É muito importante também, porque, mais uma vez, se você estressar muito, estressar pouco. E qual é a probabilidade do mecanismo de degradação que você utilizou ter sido compreendido corretamente lá no seu estudo de degradação forçada? Isso é uma coisa que a gente vive falando, para que ele represente, de fato, o que vai acontecer no estudo de estabilidade. E aí, mais uma vez, é o que a Ariane falou, tudo isso está lá no paper de endpoints, e por isso que ele foi publicado anteriormente. Por quê? Para você desenvolver e entender se existe a correlação, se você está fazendo uma análise correta do seu balanço de massas a partir do número que você obteve dos seus cálculos, antes disso você tem que entender se o método que você utilizou para degradar, ou os estudos de degradação forçadas que você fez, foi correto. Se seguiu um racional decente, se não seguiu, para que você consiga ir avaliando e avançando nos seus estudos. E aí é aquela coisa que a gente estava discutindo aqui um pouquinho antes de começar, que é o que faz esses 4 parâmetros que eu falei aqui, é o que faz a diferença para quem faz o checklist e para quem entende do que está fazendo. Certo, Ariane? Que é o box checking. É o box check. Que eles Por isso que eles trazem para a gente sair do box check e focar mais no chemistry guide, né? Que ele fala assim, ó, foca mais na parte química, né? O entendimento, não só seguir o checklist, só porque é para responder coisas regulatórias. E aí eu acho que só é importante uma coisa, vamos alinhar a expectativa aqui, né? A gente devia ter feito isso desde o começo. É por isso que a gente não vai colocar nesse paper, em lugar nenhum na vida, uma especificação de balanço de massas, né? Então, assim, são tantas variáveis que a gente precisa olhar que não existe uma especificação, não existe, porque isso é a pergunta que não quer calar quando a gente começa a falar de balanço de massas. Ah, mas o que é um bom balanço de massas? Depende da sua amostra, depende da sua degradação, depende do seu método. Então, é por isso que não dá pra gente falar assim, e a minha resposta sempre 100%. Né? Mas é que isso deveria ser o ideal, realmente. Se só for falar qual que é o balanço de massa. Exato, o que é o 100%? O 100% também vai tá atrelado ao seu desvio analítico. E uma outra coisa que é importante, que é o primeiro item que você citou, Nata, que a gente põe aqui no paper, que é a variação do próprio estudo, que envolve não só a parte analítica, mas o preparo de amostra. A gente está comparando uma amostra diferente, que foi pesada de uma maneira diferente, que foi preparada de uma maneira diferente, que está sendo analisada, às vezes, em equipamentos diferentes, em dias diferentes. Então, quando a gente... E aí eu puxo o gancho para uma coisa que eu também sou insistente em falar, é o quanto que a própria validação não nos representa, né? Como ela é feita hoje em dia, certo, Ari? É verdade. Não, essa é... Então, assim, a validação olhando para aqueles parâmetros do jeito que a gente faz hoje, e é por isso que a gente tem 2 episódios falando de validação com o Caju, que são extensérrimos, que é exatamente o tipo de validação que a gente acredita, né? Que tem ali uma combinação de erros que não só da parte analítica e que expõe as condições a trazer os verdadeiros erros, que não só é do equipamento, certo? Não, E aí é que está o ponto de ser tão importante a questão do estudo de degradação forçada, e é tão importante que é muito difícil dissociar balanço de massas de método indicativo de estabilidade e estudo de degradação forçada, porque você de fato não precisa... é para dissociar. Porque... Então, e você precisa compreender todas essas etapas para você realmente conseguir entender as correlações, ou as relações, nem correlação, mas são as relações entre eles, para você poder conseguir ter, por exemplo, um balanço de massas decente, que é o que a Maria falou. Qual que é a especificação do balanço de massas?
na verdade tem que ser 100%, mas se você conseguir explicar, tá tudo bem, porque... Pô, a gente está falando de vários problemas. Tem problemas físico-químicos da sua estrutura química, tem o sobreparo de amostra, que às vezes a sua matriz é complexa. Tem resposta do detector, tem o equipamento que você tem disponível, tem voláteis, tem várias coisas, né? Pode falar. Eu acho que a única coisa que dá para correlacionar aqui, a gente nunca vai ter uma especificação fechada para balanço de massas, com certeza. Mas aí você dá um passo atrás, né? O quanto que da sua amostra degradou. Você tem que sempre olhar a sua amostra, sabe? A porcentagem em cima do cálculo. Então, assim, se a gente tem alguma faixa que a gente possa trabalhar, que estudos, de novo, que a gente fez o podcast, que está no artigo que a Maria falou dos endpoints, existe uma faixa que você pode ser trabalhada de degradação. Claro, aquilo ali não é fixo, mas é o que foi encontrado com estudos práticos de todo que compartilhou os dados nas indústrias. Então, existe aquela faixa de 5% a 20% que pode ser degradada uma amostra. Acho que se você se basear, você tem em mente o quanto que degradou, e se degradou dentro dessa faixa, você consegue chegar num balanço de massas, não precisa ter uma especificação, sabe? Você tem que entender o porquê dessa porcentagem que caiu, tá por trás dessa porcentagem para você chegar ali no seu balanço de massa, sabe? Eu acho que dá para fazer essa... nunca é dissociado, é sempre associado. Você tem que olhar essas duas frentes. Além de todas essas outros parâmetros que a gente está falando, né? Não, e por isso que é muito importante dizer que aquele paper que a gente já citou aqui outras vezes, que é os endpoints, ele é importante porque ele define o range ali que você deveria ter numa situação, na melhor das suas situações, dentro de um estudo de degradação forçada, que vai favorecer a sua análise de balanço de massas. E aqui a gente cita de novo mais uma vez, lembrando que isso aqui está dentro da variabilidade intrínseca dos estudos e a severidade dos estresses que a gente falou. Se o seu produto está degradando pra caramba, então 50%, 60%, você vai ter um trabalho desnecessário, porque provavelmente você vai ver coisas, vai ser muito fácil fazer seu balanço de massas, na verdade, porque o sinal está muito bem definido e você vai conseguir os valores e as áreas para conseguir fazer, só que ele não representa a realidade do que aconteceria numa estabilidade. E o inverso também é verdadeiro. Então, quando está abaixo, muito, muito baixo, você vai deixar de ver coisas que poderia ser representativo e não está vendo a representação. Então, o range que eles definem no endpoint do paper, que é de 5% a 20%, ele é importantíssimo. E aí, você interpretar e entender qual é a melhor forma de você fazer o cálculo, vale a pena, e a gente vai trazer outro exemplo para discutir agora, que também é um exemplo bem interessante do paper. Que está associado exatamente à quantidade de degradação. Exatamente. A quantidade de degradação já pode ser um indicativo de qual a melhor forma de calcular o balanço de massas. Exatamente. Eles até citam, em alguns momentos aqui, e a gente também concorda, inclusive, que o balanço de massas relativo, como a Maria falou, ele mostra a sua verdade nua e crua, só que muitas vezes ela também vai te mostrar umas fraquezas e aí você vai ficar preocupado e você vai pensar na prática do tipo, putz, preciso trabalhar mais ou não, mas assim, é o que é verdade. Mas claro, mais uma vez, voltando dentro de um contexto que a gente vai falar depois, que tem outras variáveis, principalmente físico-químicas ali, que dificultam essa análise. Mas vamos lá, o Leandro vai colocar na tela aqui a tabela 3. Leandro, vai tabela 3, hein, Leandro, agora? E aí na tabela 3, a gente tem 3 amostras. Então a gente tem a amostra 1, 2 e a 3. A gente tem, para vocês que estão só ouvindo e que vocês não estão nos vendo, é uma tabela com 5, 8, 9 colunas. E eu tenho 4, 5, 6 linhas. Mas nessas linhas, então, eu tenho 3 amostras. Eu tenho 1, 2 e 3. Nas amostras 1, na amostra 1... Tem a inicial, né? Que é a amostra 1? Não, mas calma, não. Tem a inicial, mas eu não iria contá-la. Mas tudo bem, tem a inicial. Então eu tenho 7. Amostras. Eu tenho 4 amostras, mas eu tenho 7 linhas. Na amostra 1, essa amostra 1 foi degradada, está num processo de degradação, de estudo de degradação forçada. Lembrando que ela é hipotética também, né? E aí eu analisei em 4 tempos diferentes, para poder analisar a degradação aos poucos. Vocês estão vendo uma criança na tela agora, uma fofura. Chegou. Ai, meu uma Deus fofurinha aqui. Céu, não aguento. Deixa ele aí, Tchatcha, para ele aprender sobre balanço de massas também. Aí... já vai ensinar desde cedo para nós fazendo... Isso. Então, eu tenho lá 4 tempos diferentes. E eu tenho a amostra 2 e 3, que são outras amostras. Quando eu vejo a amostra 1, eu analiso partindo do 100% do meu teor. A cada ponto que eu analiso, eu estou observando uma queda proporcional de IFA. Então, passa do 0 passa para 5%.
aí passa para 10%, ou seja, de degradação do teor ou de degradação do IFA, passa para 20% e termina em 25%. Logo, eu tinha 100% de produto de IFA, agora eu estou com 75%, porque em teoria eu perdi 25%. Quando eu olho a formação do produto de degradação, eu não vejo essa proporção diretamente. Então, eu vou identificando uma quantidade específica de produto de degradação sendo formado por área, até o tempo 4, que seria 18,75. Então, lembrem, eu vi 25% de degradação, considerando a queda do meu teor, mas eu só encontrei 18,75. Quando a gente vai analisar o balanço de massas absoluto, o balanço de massas convencional, o déficit, a gente vai proporcionalmente observando uns valores maiores e uns menores. Então, por exemplo, no tempo 4, o meu balanço de massas é 93,8, o meu balanço de massa absoluto também é 93,8 e o meu déficit foi 6,25. Se eu comparo isso com o tempo 1, por exemplo, o meu balanço de massas também é 98,8, o meu balanço de massa absoluto também é 98,8, só que o meu déficit foi só 1,25. Por quê? Porque eu deixei em tempos diferentes. Então, à medida que eu vou deixando mais tempo para degradar, mais produto de degradação vai formando e maior o meu teor. Só que quando a gente faz o relativo, ele dá igual, proporcional em todos os casos, o que indica que o nosso método é muito bom. Porque o meu método está observando... Reproduzindo e reproduzindo proporcionalmente a queda... A degradação do IFA e a formação da degradação. Exato. Então, ótimo. Aí, essa é a relação que você não vê diferença entre tanto o relativo quanto o déficit do relativo. Você só não conseguiu enxergar, em todos os casos, 25% dos produtos de degradação que foram formados. E aí, a partir disso... Pode falar, Maria? Não, pode continuar. Não, é que você levantou a mão. Não, mas pode você continuar. Continua e aí eu falo. Não, eu já ia falar que a partir disso você não enxergou 25%, mas aí tendo essa análise em específico e você sabendo que o seu método está bem validado, aí sim você poderia talvez utilizar um absoluto dependendo do tempo que você vai utilizar aqui time points, porque na verdade esses time points aqui são... Você provavelmente vai pegar o time point 4, né? Mas eu não sei como aqui é só teórico. Não, então... Eu poderia usar outros. Exatamente. Supondo, né? Acho que esse é um exemplo que eles mostram da relevância de tentar chegar numa degradação de 5% a 20%, né? E também uma comparação de um resultado de balanço de massa absoluto e relativo. Então, o relativo, ele tende para uma mesma amostra dar o mesmo resultado. Claramente. Quando você tem esses parâmetros controlados aí de degradação e tem essa relação muito bem estabelecida, né, de queda e formação de produtos de degradação. O absoluto vai te dar valores diferentes que não necessariamente estão errados, né? Mas, e aí você vê, acho que era exatamente isso, assim, na verdade, quando você falou, você vai pegar geralmente o tempo 4... Não necessariamente. Não necessariamente. Exato. É que a gente tende a utilizar uma degradação menor ou até ali uns 10%. Por isso que a própria RDC tirou os 10%. A gente focava muito nessa questão de 10%. Mas é isso, assim, independente do tempo que você pegar aqui, não tem diferença. Exato. Não, e o que eu acho que é mais importante nesse contexto é você valida pra caramba o seu método indicativo. Exato. Porque você conseguiu ver tudo proporcionalmente em todos os momentos. Não, e aí, desculpa, lembrei que eu ia falar. A única questão é que, por exemplo, geralmente, na prática, a gente não faz essa comparação. Sim. Né, Ari? Porque você a faz gente não fica pegando tempo por tempo faz. E fazendo. Sim. Óbvio, você vê o quanto degradou, você vai analisar. Você pode sim fazer 4 tempos diferentes. De novo, esse aí é o mundo ideal, né? Esses time points que ele foi tirando, né? É hipotético, é mundial. Não necessariamente vai ter essa queda linda e maravilhosa. Pode ter. Exato. Às vezes a gente vê caindo coisas drásticamente, do nada de 5 vai para 30. Aí você já volta. Exato. Vários passos para trás. Exato. A gente faz os time points, isso na prática, sim. A gente calcula mesmo a queda e a formação. Mas depois a gente não fica comparando todos os pontos entre si para ficar fazendo isso, balanço de massas relativo e absoluto. Sim. A gente vai escolher a amostra mais representativa, que teve uma boa queda sem ser muito exacerbada, sem ser muito irrelevante.
e vai fazer o cálculo do balanço de massas, e a comparação que a gente vai fazer é entre as condições de estresse, não entre os pontos da mesma condição. Então, acho que aqui a gente ilustra bem, caso a gente faça, né, essa comparação entre os próprios pontos, a gente deve encontrar aí uma correlação muito bem estabelecida entre os pontos no balanço de massas relativo e uma diferença aí no absoluto. E aí a gente vai para as outras duas amostras, que é a 2 e 3, que é muito interessante para ver um outro aspecto, no qual eu tenho, por exemplo, a amostra 3, eu vou começar pela 3 porque faz mais sentido. Eu tive uma degradação de 80%, na verdade, a partir do 100%, ela foi para 80%. Então eu tive uma degradação de teor, ou uma queda de teor de 20%. Só que eu encontrei 15% de produto de degradação, ou seja, falta 5% aí perdido que eu não encontrei. Quando eu olho o balanço de massas, o absoluto e o déficit, elas estão 95%. E ela está 5% de déficit que eu não encontrei. Eu poderia julgar que está ótimo, né? E, de fato, sim. E aí eu tenho o meu balanço de massas relativo também da mesma forma que os anteriores que a gente mostrou dos time points 1, 2, dos time points da amostra 1. 75% de relativo e 25% de déficit. Quando eu olho a amostra 2, eu tenho uma queda de teor só de 6%, ou seja, eu fui de 100 para 94. Eu tive uma queda de teor de 6%, só que eu só encontrei 1% de produto de degradação. Então tem 5% aí que eu não encontrei. Quando eu olho os balanços de massas absoluto, eles dão exatamente iguais aos da amostra 3. Então, se eu parasse a minha análise, por exemplo, no balanço de massas absoluto, eu ia dizer que a minha amostra 2 e 3, o Leandro está colocando a tabela aí para vocês verem também, estariam iguais, estariam tão bons quanto. Só que a queda da amostra 2 e o quanto eu consegui, quanto meu método foi capaz de identificar produtos de degradação, que foi só 1%, meu método não está conseguindo ser relevante e pegar o suficiente do que está acontecendo. Porque quando eu faço o relativo, 1% para 6 é 17%. Então eu só estou encontrando 17% dos produtos de degradação que estão sendo formados. Me falta 83%. Tem muita coisa que eu não estou enxergando. Ou seja, o meu método indicativo de estabilidade precisa ser melhorado urgente. Coisa que na amostra 3, com os valores que estão acontecendo, porque o teor, inclusive, caiu muito mais, o teor foi de 20% que caiu, só que eu identifiquei 15%. Então, eu consegui ver 75% do que eu deveria ver. Só 25% eu não vi. O que eu acho que esses exemplos ilustram pra gente, que é o que vai ser discutido logo em seguida, é a preferência do uso do balanço de massas absoluto quando você tem uma queda pequena de teor e formação menor ainda de degradação versus uma queda maior que você pode... Não necessariamente menor ou maior, mas quando elas fazem sentido, porque ela poderia ser pequena se eu encontrasse, por exemplo, mais coisa. Talvez uma diferença entre queda e formação de produto de degradação. A queda tem que ser sempre proporcional. Porque você tem que sempre encontrar isso, né? Então, e eu achei muito interessante essa tabela, que é justamente a tabela que exemplifica quando você usa uma coisa, quando você usa outra. Se você usasse, por exemplo, para essas duas amostras 2 e 3, um balanço de massas absoluto, você veria um número agradável. Mas, na verdade, o que te indica é que na verdade, o seu método não está sendo tão eficiente para alguns casos. E isso que é interessante de avaliar o por trás do número de fato, assim, porque se você pega o que geralmente as empresas praticam, que é o absoluto ali, é tudo acima de 90%. Até acima de... Só tem uma amostra, que é a 2. A Time Point 4. 4. Que é 93,8%. O resto é tudo acima de 95%. Que é o que eu já vi muitíssimo na vida, a galera colocar como especificação de um bom balanço de massas, de 95 a 105. Que eu imagino sair da questão do teor, né, da especificação de queda de teor na estabilidade, mas que, assim, não tem nenhum fundamento, né, Aris? Não tem. Não tem. Na estabilidade... Isso, tá concordou. Até o Julinho sabe que não tem. Ele concordou. Então, essa questão de colocar uma especificação de 95 a 105 é muito comum mesmo, a gente acaba vendo isso, mas eu também acho que é por conta da validação, né? Da validação não, por conta da estabilidade. Você pode ter até uma variabilidade, né, de um ponto ao outro, né?
Não, e aí Mas... Ah, desculpa, pode falar. Não, mas isso não... Pode continuar, Pode Tiago. continuar. Opa, vai. Tá Gente, tudo vai bem. ficar horrível isso Não, aqui, fala, mas... não vai, tá tá tudo bem. maravilhoso, gente, Não, é a mas, realidade. não, mas isso não é o real, né? Porque, de novo, a mesma coisa, caiu 5%, você soma 95 mais 5 dá 100. Mas se você cai 5 e não forma nada, o seu déficit é absurdo, é alto. entendeu? Então, é alto. É a mesma coisa. Tudo isso é para mostrar, tipo, que a pequena variação de queda, e se você não forma a correlação do absoluto e do relativo, se não tiver próximo, se o seu relativo não tiver ali próximo dos 90%, 80 e tantos por cento, que às vezes 80 e tantos por cento no relativo vai representar os 98% no absoluto, né? Não, Então, e eu acho que o mais não dá interessante é para você ficar conseguir... fazendo só 5%, falando dá 5% pro absoluto e pro relativo tanto faz, entendeu? Porque não vai ser nunca real. Não, e eu acho que é importante saber justificar e interpretar o porquê que você não está enxergando aquele resto que você deveria estar enxergando, né? E aí a gente entra na questão de variabilidade, que o paper inclusive fala, que a gente já falou, e eles acabam falando realmente que, apesar de não existir uma coisa, um método específico, o relativo acaba sendo o mais direto, acaba sendo o considerado uma abordagem mais Ele vai te chamar a atenção. objetiva. O número vai te chamar a atenção do relativo, sempre. Isso. Mas ele também, claro, tem os seus viés e os seus problemas que a gente falou, que é preparo de amostra, tudo mais que a gente vai falar aqui. E, por exemplo, que é o caso que a Ariane falou, que aqui eu estou mostrando mais uma tabela para vocês, a gente vai falar sobre isso, que é a variabilidade do método, que faz todo sentido, a tabela 4. Leandro, tabela 4. Que faz total sentido com a questão da variabilidade do ensaio e tem a ver com quanto você está degradando o seu produto ou não. Quando você degrada demais o seu produto, os erros que você vai ter ali do balanço de massa relativo, ele vai ser muito pequeno. Por quê? Porque você consegue definir muito bem as áreas, você consegue definir muito bem a quantidade de degradação do que está formando e do que não está deformando. E aí, como o seu erro fica baixo, você acredita que está tudo certo. O contrário também, é verdadeiro. Então, se eu tenho um produto que degrada pouco, os meus erros de balanço de massa relativa podem ser garrafais. E se ele for garrafal, você está errando muito. Só que aí, claro, aquilo que eu falei no começo. Aqui eu estou prejudicando a minha amostra porque eu não estou conseguindo mostrar o quanto de fato é o meu balanço de massas. E na anterior que eu falei, produto de degradação muito formado, pode ser que eu esteja olhando um produto de degradação secundário, por exemplo, que eu não deveria analisar necessariamente porque eu forcei muito a barra para que esse produto acontecesse. Então, uma oxidação específica, eu degradei, eu hidrolisei e depois oxidei. É claro que isso pode acontecer na prática, mas aí eu tenho que olhar de fato a condição que eu fiz para dizer se eu não coloquei lá a temperatura de 150 graus, por exemplo, enquanto não vai ser a realidade para eu poder fazer esse estudo, certo? Então, partindo dessa premissa, os aspectos práticos, e talvez sendo um pouquinho repetitivo, porque a gente acabou falando vários pontos dessa situação aqui, eles construíram um triângulo que justifica os aspectos práticos em uma investigação de balanço de massas, que é bem simples. Nesse triângulo que também está aqui na tela, o balanço de massas envolve 3 aspectos principais, que é a estabilidade química, o método analítico e a preparação de amostra. Então, a estabilidade química, o que ela representa, basicamente, é os estudos de degradação forçada. Se você entende como que, em teoria, seu produto deveria degradar, quais seriam os mecanismos. O método analítico. Então, você faz um método analítico bem feito, você tem padrões bem desenvolvidos, e aí que entra a questão dos padrões que a gente falou do começo. Eles até citam que você poderia utilizar padrões de todos os produtos de degradação que você tem e sintetizar tudo, só que isso fica inviável, fica muito caro. Então, você tem que ter um balanço de como interpretar isso no fator resposta. E o terceiro ponto é o preparo de amostra para saber a recuperação, se você está de fato conseguindo recuperar o que você de fato estressou ali. E a partir desses riscos todos, a gente chega para o final do paper, que é o diagrama de Chikawa, que foi... Aí a Maria tinha falado, estava brincando aqui, falando com ela antes, que foi um diagrama de Chikawa que o Bart traz uma publicação, e aí vocês falaram que vocês discutiram bastante sobre isso, né? E trabalhou em cima disso, mas aí ele envolve 5 parâmetros, que são os 5 principais motivos do porquê tem desvio de balanço de massas. Exato. E se você reparar, na verdade... as cores estão correlacionadas ao triângulo, né? Uhum. Então, quando tem uma relação com o método analítico, a gente está falando de fator resposta, de problemas cromatográficos e do método, né? E qualquer outro artefato. Em qual que você está? Desculpa, que você falou?
Qual que você começou a falar? O diagrama de Ishikawa Sim, eu vi as cores, eu vi, mas as aí cores você falou estão primeiro. Estão relacionadas com a figura 4. Com o triângulo. Com a figura 4 do triângulo, tá. É que eu achei que você tinha falado já os itens, que você já pode falar os itens, se você quiser. Não, exato, eu tô falando, porque é a correlação. Quando a gente fala de método analítico, o que envolve um fator resposta que você falou? Não, mas o que envolve, por exemplo, um fator que pode causar o déficit do balanço de massas, né? Pensando no método analítico, fator resposta, problemas do método e da cromatografia, né? E qualquer tipo de artefatos, que a gente pode depois falar o que é. A parte da degradação química, da estabilidade química, é a ausência do não entendimento, né? E aí tá em azulzinho ali embaixo no Ishikawa. E a parte da sample, da preparo de amostra, que é uma falta de recuperação ou do degradante ou do IFA dentro dessa amostra estressada. Isso. Quando a gente faz, tentando ser bem rápido desse diagrama, porque ele é muito extenso, a gente até pode trazer um episódio falando só sobre dele e a gente pode, assim, falar tópico a tópico. Mas a gente falando dele aqui, o fator resposta que a Maria falou, essa diferença, olha, ele gostou de diagrama de Ishikawa, Tchati. O menino vai ser do processo. Ele tirou do microfone, tá ótimo. Não, é que ele tava aqui apontando, a Maria falava e ele apontava. Ele quer falar, deixa ele falar. Mas vamos lá, fator resposta. Então, a diferença do fator resposta, dentro dos problemas que a gente está falando, é quando a resposta do detector ao degradante ela é maior que o do IFA, ou menor que o do IFA, ao contrário, ou não tem resposta nenhuma. Ou você não detecta o produto de degradação. Exatamente. E aí você não viu. Então, isso é em relação ao fator resposta. São os principais problemas que acontecem quando a gente fala sobre o fator resposta que vai interferir no seu balanço de massas. Quando a gente pensa em método cromatográfico, aí talvez sejam os principais riscos ali. A gente tem degradantes ou produtos de degradação que são quantificados em baixa quantidade porque eles estão ali no pico e você não enxergou, ou porque eles têm um tamanho pequeno. Ou são largos os picos, então você não identificou. Eles podem não ter eluído, eles podem ter ficado retido na coluna e você não viu. Ou o contrário, eles podem ter saído muito logo rápido no começo e você também não unificou como você deveria, ou ter se separado, ou visto a sensibilidade do seu método. Muitos degradantes aparecerem abaixo do limite de detecção do seu método. Aí você tem um outro problema, que é que você não vai ver nada mesmo. Mas aí depende da exato. Às vezes, quando está abaixo do limite de detecção, não vai fazer diferença para o cálculo do balanço de massas. A não ser que você tenha um problema de fator resposta e você não esteja quantificando corretamente esse produto de degradação. Aí esses aqui, os próximos, são os mais comuns. Você tem um degradante que coelui com alguma outra coisa sua, principalmente o IFA, porque aí você deixa de olhar para ele, porque você sabe onde é o IFA. Você não está nem detectando a queda, né? Exatamente. Você está somando tudo. Ou coeluir com outros picos específicos de fator de resposta diferente. Aí também complicou pra caramba. E aí, dentro disso, a variabilidade do ensaio também, que essa é comum, que é dia que você está preparando a amostra, quem que está preparando a amostra, equipamento que você está utilizando, sistema solvente, blá, 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 que a Maria gosta de falar bastante, que a gente fez um episódio sobre validação. E aí, os artefatos analíticos, esses são também muito comuns. Quem nunca viu um artefato, né, Tchati? Quem nunca viu um detergente aparecendo ali que não era, que era um negocinho da lavagem da vidraria. Ou tá saindo uma lavagem. Não, ou então artefato, você acha que é alguma coisa que tá saindo lá na corrida analítica e não é? Aqueles picos fantasma, sabe aquelas coisas? Isso. Aquelas coisas que, gente, artefato e pico fantasma pra mim é uma ótima desculpa pra você falar quando você não sabe exatamente nada do que tá acontecendo aqui naquela cromatograma. É uma bela desculpa, né? Não, e aí tem duas coisas que eu acho tem duas coisas que eu acho que é bem comum, e aí é a degradação na própria coluna. Então, às vezes, a sua molécula ela é instável no seu eluente. Muito comum, inclusive, quem trabalha com um derivado de carboidrato e... O que é um absurdo já, porque você já não preparou bem a sua amostra. Não, e você também não desenvolveu estabilidade na amostra. Ou o seu método, né? Porque se você colocou um eluente lá ácido, porque você está correndo num ácido, porque você pegou um método farmacopeico ou alguém te disse antes porque veio de um checklist anterior e aí você não composto hidrolisa, acabou. E seu composto hidrolisa acabou. Acontece muito isso em método ácido com açúcar. Ou você tem precipitação, você tem instabilidade do seu degradante. Então tem até... E pró-fármaco. Pró-fármaco também.
É muito interessante, tem um paper do Steve falando sobre isso também, inclusive, que é quando você utiliza processos de oxidação com a IBN, que a gente vai começar a usar, que é o solvente que você usa para poder fazer as extrações, a reação, metanol, tudo mais, ela favorece ou desfavorece uma reação específica. Então, assim, você vai ver uma coisa que na realidade não vai acontecer porque você usou um diluente de metanol, por exemplo, tá? Então, entra nessa parte. E você pode ter outros tipos de impureza. Desculpa. Não, e fora que outros artefatos, acho que você já mencionou, né? A questão de extraíveis, né? De lixiviáveis que está passando, né? Para o seu produto. Exato. Por isso que vem... Isso aí é outra história esse sim é algo que eu posso chamar de artefato. E esse você vai ficar maluco para tentar achar onde tá. Mas chora, né? Se for lixiviável, querido, dá uma chorada defendendo. Você vai sofrer para tentar achar de onde ele tá vindo, mas porque é bem difícil. Não, e é interessante porque às vezes você faz a degradação em um método específico que eu tô falando lá do paper do Bart, que é se você fizer injetar num pH mais ácido, ele degrada mais. Se você injetar em pH mais básico, ele degrada menos. Então, dependendo do seu método, você vai estimular uma degradação muito forte. E você vai achar que está degradando. E, na verdade, não foi. É porque está vindo resíduo do processo de oxidação, sabe? Mas, enfim, você ia falar alguma coisa. Eu ia falar que uma coisa interessante que geralmente acontece quando tem outras impurezas que estão aparecendo aí que não deveriam estar presentes, e que a gente não falou até agora também, é o déficit de balança. Na verdade, nem é o déficit, é o superávit de balança de massa. Nossa, a gente não falou. Porque a gente também precisa justificar. Eu acho que esse capítulo, né, essa parte final do paper é exatamente onde a gente precisa olhar para entender o porquê que a gente tem um desvio de balanço de massas. Aqui ele está falando dessa parte de artefatos que pode implicar num balanço de massas maior, né? Então, você pode ter mais do que 100%. Mas eu achei que a gente ia quebrar a lei de Lavoisier, pô. Eu achei que era isso, não é? Que você tá formando coisa do nada. Nada, claro. Pô. Sim. Mas acontece muito, é muito comum dar... um superávit. Falo, a química analítica, às vezes, ela não é exata. Para mim, dá uns tilt para falar que a química é exata aqui quando é analítica. Mas ela é. A questão é a gente saber o que está acontecendo ali, né? Então, usem também, né? E se atentem também a superávites de balanço de massas, tá bom? Porque isso também é uma pergunta bem recorrente da vida. Se aconteceu isso, desconfie um pouco. Aí vai estudar. Pode, o fator resposta pode contribuir para isso. Aí estuda. Outras impurezas, enfim. Aí é a hora que você tem que avançar na avaliação, que é justamente o que o paper fala. Quando que você, utilizando o número do balanço de massas, você deve investigar mais. Exato. É nessa hora. Por isso que não tem número fechado de balanço de massas. É nessa hora que você tem que investigar. E por fim, duas coisas bem rápidas, que é a química de degradação não compreendida. Então, quando você não sabe, e tem muito a ver com a questão estequiométrica que a gente falou, e na maioria dos casos a gente não sabe mesmo, quanto que forma, quanto que não forma, e é mais vinculado aqui a você saber se a degradação que está acontecendo ela vai ser representativa ou não para a sua estabilidade final, e logo você conseguir entender o que vai acontecer durante o método, o desenvolvimento de método, para ver se o que você está enxergando de fato representa, o número que for representar o balanço de massas, ele é correto. E aí, como a Maria falou... É por isso que é extremamente importante o que a gente fala desde a vida inteira, que é a gente entender a suscetibilidade dessa amostra e tal, antes de começar um desenvolvimento, né? Antes de ir para a fase de degradação forçada, todo aquele conhecimento prévio. Toda a compatibilidade, né? Também. Para você saber como é que você vai encontrar ela no método indicativo, porque é através do método que você vai conseguir a massa, o balanço de massa. Exato, depois. Até porque a gente coloca dentro da categoria produtos de degradação, produtos de interação, que é o que a Ari também trouxe agora. Então, às vezes, muito provavelmente, o fator resposta pode não ser parecido ou próximo ao do IFA, porque você está com uma molécula maior do que o próprio IFA. Então, a gente foge um pouco do princípio, e aí a lei de Lavoisier, né, quase, né, enfim. Mas, enfim, a gente tende a ter uma degradação do ativo, mas essa molécula interagindo com uma outra molécula, e aí a conta não fecha mesmo. E, por fim, o último parte do triângulo que a Maria mencionou ali, que é a recuperação, que é o preparo de amostra, que a gente tem que fazer um episódio sobre isso, se vocês quiserem, porque é uma coisa que eu gosto muito. Mas, dentre ela, tem 4 tópicos, e
2 deles são muito comuns, então é insolubilidade. Quem nunca teve alguma coisa precipitando lá na hora de você fazer a extração? Não, e se você estiver falando de fase sólida, você não enxerga nada, porque nada, os recipientes não vão solubilizar. Não, e quando você oxida, tá tudo preto, aí você não sabe o que você extrai, o que você não extrai. Já mudou a característica. Temperatura você colocou, doido. Cunhos metálicos é um inferno. Nossa, inferno. E aí você tem volatilidade, porque às vezes você coloca a degradação térmica, você coloca a temperatura, e aí algumas coisas são voláteis, e aí se for volátil você já também perdeu e você nem sabe. Você tem extração incompleta. Exato. E a extração incompleta é justamente... vai mais do seu processo em si. Sei lá que você podia ter feito 3, 4... Não, enfim. Você acaba deixando por ali. É um submundo de opções. É um submundo. E aí o item que eu acho que é mais preocupante, tirando a insolubilidade eu acho que é o mais comum. É a instabilidade durante o seu processo de extração. Às vezes você vai fazer uma neutralização, uma coisinha ali que você acha... que vai estar tudo tranquilo, e aí quando você neutraliza ou você faz uma extração ácida, alguma coisa do tipo, você degrada o seu produto na hora que você fez. E aí você acaba levando uma coisa que não é real, que pode ser até considerado um artefato, dependendo de como a gente for pensar, porque ele não iria existir, né? Mas ali aconteceu uma recuperação ruim. Eu acho que tirando o fator resposta, né, que a gente também consegue detectar com facilidade quando a gente olha, então por isso que é importante, por exemplo, quando a gente está trabalhando no DAD, rodar, quer dizer, não dá para não rodar, né, em vários comprimentos de onda, deixando faixas de comprimentos de onda, né, porque senão você não vai saber nunca, e não vai ter balão de massas nunca, ou quase nunca, a não ser que todo mundo responda igual. Por isso que é importante você fazer uma varredura sempre, né, em outros comprimentos de onda. E aí o paper traz aqui vários exemplos, né? Eu acho que esse que é um entregável, né, do paper que fica muito maravilhoso, assim, do como você olha para cada um desses fatores aqui. Inclusive é isso, se vocês quiserem que a gente volte, porque assim, é muita coisa para falar, ia ficar um episódio muito grande, se vocês quiserem que a gente discuta os cases, aí a gente traz aqui, eu acho que vocês vão acabar pedindo aí, mas tem que deixar nos comentários, senão a gente não vai trazer. Dá para trazer os cases e um pouco da vivência, né? Exato. Da nossa prática. A gente convida os povos da indústria que sentem todas as dores. E aí vem falar aqui para não ficar nossa, muito tendenciosa a nossa opinião. É verdade. E pode meter o pau no paper também. Estamos abertos. Exato. Mas enfim, para mim, na minha experiência, como a gente já era muito acostumado a olhar para fator resposta durante o estudo de degradação forçada, a falta de recuperação das amostras sólidas em fase líquida, nossa, era o nosso grande calo no sapato, assim, né? Por quê? Principalmente, gente, porque quando você está desenvolvendo um método indicativo e você desenvolve lá o preparo de amostra, que não é nem lá essas coisas dentro da indústria farmacêutica, né? A gente só escolhe quais são os melhores solventes para solubilizar o meu ativo dentro daquela matriz, a gente está olhando só para o IFA, né? Então, no momento de desenvolvimento, a gente nem tem outros produtos de degradação, a não ser que você compre aí da Axios todos os padrões desses produtos de degradação que a gente recomenda, não necessariamente todos, né, mas os mais relevantes para desenvolver esse método, justamente para você conseguir ter um preparo de amostra que foque não só nas características físico-químicas do ativo, mas também nos produtos de degradação, que podem ter diferentes solubilidades. E aí entra a questão de, quando você desenvolve e fecha o preparo da amostra, você está trabalhando com uma amostra que lógico, vai ser a amostra de estabilidade, é a sua amostra real, mas quando você extrapola isso para o estresse, é um caos, cara, porque você está colocando o ácido, você está colocando um pH de 1, pH de 14, uma oxidação que o Renato falou. Então, você não preparou aquela amostra para aquela condição. Então, desvio de preparo de amostra, people, é o que mais rola. Exato. Mas a gente não vai mais fazer fase sólida, em solução e tal, então a gente tende a melhorar isso. Não, E aí a gente encaminha mais ou menos para o final porque senão vai ficar muito longo o episódio sobre isso, e a gente falou bastante de matemática, falou bastante de tabela, contas aqui e tudo mais,
E aí eu vou pedir para o Leandro colocar uma frase aqui que é muito importante no final em inglês, depois a gente traduz aqui. É que eles falam que o balanço de massas, ele é um exercício exploratório e científico. Então, assim, não é um checklist. E é isso que eles batem na tecla o tempo inteiro no paper. @Deus! @Deus Tatá. Olha pra nós! E aí, ele ainda complementa que o balanço de massas de 100%, ele nunca vai ser praticável para ser alcançado em todas as circunstâncias. E aí vem a discussão de tentar interpretar o porquê que está acontecendo isso. E isso é o mais importante. Então, não tem o limite que a Maria falou dos 10%, que tinha, né, antigamente. E que está sendo discutido. E eu lembro, assim, como se fosse ontem, pessoas perguntando nas reuniões. Não, o 10% é o da degradação, né? Mas não tem uma especificação de balanço de massas. E eu lembro das pessoas perguntando isso, era bastante. Eles vão morrer perguntando, porque é fácil você ter um checklist. É fácil você ter uma referência. Só que é difícil fazer, gente, porque você precisa pensar. Você precisa conhecer não só sua amostra, mas você precisa conhecer seu produto, você precisa conhecer as características de suscetibilidade do seu IFA, da sua amostra. Então, dá trabalho, né? Não, e aí eles mencionam que em vez de você pensar dessa forma como um checklist, o que você precisa fazer é garantir, aí entra no ponto da validação, de onde a gente tem que, onde seria o ideal da validação estar, porque a validação geralmente está sempre no final do processo de desenvolvimento do produto. Mas você tem que garantir a especificidade, a acurácia do seu método de estabilidade, a precisão ali do seu método de indicativo de estabilidade, a exatidão, que é muito importante. Você tem que investigar muito bem a rota de degradação dos seus produtos, então compreender detalhadamente o mecanismo, e eu acho que isso também é uma coisa que se faz pouco. Muitas das vezes as pessoas que fazem esses estudos teóricos ou não, e a compreensão, é também checklist, porque já fez o experimental e tenta explicar o que aconteceu, então não faz o contrário para tentar entender. E tentar demonstrar que a partir da química e das rotas de degradação, elas podem sim te conduzir a um balanço de massas fraco, mas ela está vinculada ao estudo de degradação que você está considerando e que ele não vai ser representativo para o estudo de estabilidade, né? Então esses são os 4 principais tópicos que eles descrevem no final do trabalho, e aí sim, eles concluem com não é advisable, não é divertido, não é aconselhado prescrever uma abordagem específica, né? E sim você interpretar a melhor abordagem do balanço de massas que vocês viram dos cálculos e como colocar isso na prática dentro do produto de vocês. Certo? Certíssimo. E sem querer causar, mas já causando, não poderia deixar, né, de causar, como sempre, principalmente nesse tema. Gente, isso aqui a gente está discutindo, balanço de massas, para olhar para método, certo? Então, a gente tem algumas discussões, né, quando a gente tem métodos diferentes de teor e de produto de degradação, que em teoria, precisam conversar. Então, aí você fazer um balanço de massas entre métodos traz uma dificuldade e erros maiores, né? Se o método é específico para degradação, você vai ter que olhar para teor, mesmo ele não sendo para isso, para que você consiga fazer esse cálculo de balanço de massas, né? Então, esse daqui é só o começo do que a gente precisaria ter na vida real da estabilidade. Então, não querendo causar, mas já causando, queridos, é o seguinte, balanço de massas aqui, ainda, por mais que a gente ache complicado, né, a gente ainda controla um pouco melhor. Pensa no balanço de massas da estabilidade. A Tchatcha tá chorando, mas... Sofrível. Sofrido. Mas sofrido, por que é sofrido? Né? Se em teoria eu estou falando da mesma coisa. Se eu estou falando de queda de teor e formação de produto de degradação. O que a gente vê aqui é maluco, assim, a gente qualifica muitos produtos de degradação, por vezes, assim, 10% de um único produto de degradação, e aí quando você pergunta do teor, o teor tá 98, né? Aí você fala, uau! Não tem queda. Uau! Né? Como pode, assim, você está encontrando 10%, qual que é o desvio? E aqui eu não tô, de novo, não tô querendo causar, tô só falando que, conceitualmente, cientificamente, o conceito de balanço de massas não é aplicável só para isso, né? É aplicável para a gente
colocar, inclusive, na estabilidade esse conceito. Então, se eu estou olhando para uma mesma coisa, que se tem uma independência, que é a queda de teor e formação de produto de degradação, por que na estabilidade eu tenho uma diferença tão grande? Né? Mesmo com um único método. Quando a gente tem outro método, aí você começa a somar erros. E aí, assim, vai ter diferença? Vai ter diferença. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ter balanço de massa 100% na estabilidade, nem aqui. O que eu estou querendo dizer, inclusive através desse maravilhoso paper, que eu espero que vocês gostem, é o que é que está acontecendo por trás do balanço de massas. É isso que a gente precisa saber, é isso que a gente precisa conhecer e provar diante dos desvios que a gente vai ver. Tá bom? Exato. Então é isso. Deixa o meu beijo aí para vocês que chat, curtiram ou não esse paper. E no final, o microfone não foi cortado. Ela se animou, o Covid foi embora. Não ia ter como. Não foi embora, ele tá aqui. Eu tô dando tudo que eu tenho e que eu não tenho, mas é que esse tema, ele me chacoalha, né? Eu não posso deixar de trazer as considerações. O Covid tava tão intenso que a gente mandou a Ariane ir pra Londres pra não ficar perto dela, pra não pegar. Foi isso, né? Eu espero que o povo aqui não pegue também. Não, mas eu já saí da... Não, mas é isso. Chat, alguma notícia, alguma informação importante que a gente deva compartilhar em relação a isso? Não? Então, perfeito. Usem esse paper na justificativa na verdade, do dia a dia de usem, vocês. não só esse, né? Usem todos. Exato. Usem todos, porque é o conjunto... Ciência, né? De uma ciência. Não, eu ia dizer, assistam todas as séries aí, assistam todos os episódios que a gente falou sobre isso pra vocês irem entendendo e conectando um assunto ou outro. Tá tudo lá no canal, é só acessar. Então, não esquece de se inscrever no canal, dar o like, ativar o sininho para você ficar sabendo mais informação quando a gente lançar informações como essa para vocês se atualizarem. Não esquece de comentar, interagir com a gente para saber se a gente traz ou não traz mais conteúdo desse aspecto. E também nas nossas redes sociais, né, Maria? Por favor, sigam a gente nas redes sociais. Então, Espectro Soluções Científicas no Instagram e no LinkedIn. Exatamente. E Pastelaria Podcast no YouTube, Spotify ou na sua plataforma de áudio predileta. Exatamente. Então, corre lá, deixa o comentário, conta pra gente se você gostou, se você não gostou. YMC, não, YMC. YMC também, exato. Então, não esquece, corre lá, se inscreve se você não se inscreveu e deixa seus comentários pra gente saber que tipo de conteúdo vocês querem que a gente E se você curtiu esse paper. Exato. E se não curtiu, também pode falar e a gente discute, tá tudo certo. Exato. Deixa tudo nos comentários. Então é isso. Como o Pasteur dizia, que o acaso favoreça as mentes preparadas e que com certeza uma das informações que a gente discutiu aqui é o acaso que vocês estão esperando. Até o próximo episódio e tchau! Tchau! Até Nossa, gente, eu amo tanto.